Vamos com a primeira informação do SIC News de hoje. Após declarações polêmicas de Gilmar Mendes, a Ameron publica nota de repúdio contra o ministro. Entre decisões, opiniões e incoerências, o ministro Gilmar Mendes está ganhando os holofotes do país pelo exercício do seu constitucional direito à liberdade de pensamento e expressão, que vem batendo de frente com o decoro exigido pela Suprema Corte Brasileira. Durante o encontro de líderes empresariais em Recife, Gilmar Mendes classificou o sistema político brasileiro e o sistema judiciário como geringonça. A declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal gerou insatisfação entre os magistrados e motivou a Ameron, Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia, a emitir uma nota de repúdio. Segundo a nota, a Ameron classificou o posicionamento do magistrado como desrespeitoso, inadequado e menciona que a atuação do ministro dentro das investigações da Operação Lava Jato tem a intenção de tumultuar e desqualificar as ações do Poder Judiciário. A declaração do ministro Gilmar coloca um pouco em evidência, mas num sentido negativo, a justiça brasileira. Aliás, a justiça da qual ele faz parte, né? Então é preciso que se preservem as instituições e, na ocasião, com o devido respeito, a manifestação do ministro Gilmar deveria ser um pouco mais focada para o fortalecimento das instituições e não o denegrir a imagem. A Ameron não foi a única a repudiar as declarações do ministro. Associações de magistrados de Pernambuco e de São Paulo também lançaram notas criticando o ministro, que também é presidente do Superior Tribunal Eleitoral. O que me parece um contrassenso, não é verdade? Então ele chama a atenção para um lado, né, dizendo que a justiça tem algum... E pode até ter, mas ele, como ministro da mais alta corte do país, deveria estar trabalhando justamente para melhorar esse sistema, né? E não tratando de entrechoque com as instituições e os poderes, né? No TSE, foi do ministro e presidente o voto de Minerva que evitou a cassação da chapa Dilma Temer, que motivou o pedido de impeachment do ministro, protocolado no Senado Federal pelo crime de responsabilidade. Dentre as justificativas, Gilmar é acusado de praticar atividade político-partidário, após o mesmo ter sido flagrado em grampos telefônicos feito pela Polícia Federal com o senador afastado Aécio Neves, negociando votos para projetos em pautas no Senado. Ele é acusado ainda de atuar em julgamentos em que deveria se considerar impedido de votar, como no caso de Eike Batista, já que a mulher do ministro trabalha no escritório de advocacia que defende o empresário. Gilmar atuou na análise do pedido de habeas corpus da defesa de Eike no STF. O ministro Gilmar Mendes, ele tá virando, e ele tem que cuidar, porque ele não pode esquecer que ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele está virando uma figura folclórica, né? Eu não quero dizer aqui, com a devida vênia, tudo que ele diz é bobagem. Tem algumas coisas que ele tem até um pouco de razão. Mas nós temos a liturgia do cargo. Não é qualquer frase que pode sair da boca de um magistrado, de um juiz, do ministro do Supremo Tribunal Federal, porque há repercussões. Um homem com a estatura do cargo do ministro Gilmar Mendes, ele tem que estar acima dessas discussões que se faz no dia a dia. Ele tem que ser magistrado. Ele tem que ser chamado para julgar e falar nos autos, na hora de tomar as decisões. Então isso é extremamente perigoso. Nossa competentíssima repórter chega a dizer, não, ele está exercendo o direito de expressão, mas, sabe, eu achei, aliás, o desembargador Alexandre Miguel extremamente polido. Eu acho que ele queria dizer outras coisas que, obviamente, que também ele sabendo que
na posição em que ele está, ele não pode dizer o que ele pensa diante das câmeras, porque ele é um magistrado também, e ele sabe a hora de ter o freio, e o Gilmar Mendes não sabe, não é? Então, eu achei ainda o desembargador Alexandre Miguel extremamente polido para tratar esse assunto. Mas realmente, quer dizer, e mais, ele pertence a essa categoria, essa classe dos magistrados. Ele não pode colocar dúvida, especialmente quando eu já fiz aqui comentários, acho que essa semana mesmo, dizendo que a hora que a gente atingir, especialmente de morte, o nosso judiciário, podemos enrolar a bandeira e dizer, bom, agora a bagunça vai começar. Porque, eu sempre digo aqui, o judiciário não é a última instância. Não, o judiciário é a única instância onde você vai buscar o seu direito, a sua cidadania. E isso é incontestável. E se a gente colocar dúvida, mas tem um erro ali, tem uma... Mas tem, porque é feita de seres humanos. Ué, o Gilmar Mendes fala desse jeito porque ele é um ser humano talvez mais pecador do que os outros. Pecador, não estou falando de ações, mas da vontade de falar. E é pecado quando o magistrado começa a falar pelos cotovelos. A justiça, ela tem que estar acima do bem e do mal. E, lamentavelmente, quando ele fez e construiu as frases que construiu, dizendo que Deus nos livre de sermos governados por um magistrado, por um juiz, alguma coisa nesse sentido, quer dizer, primeiro que ele está generalizando. Segundo, parei um pouquinho, nós estamos falando dos homens que julgam condutas desse país, dos homens que estão se expondo hoje, botando bandido na cadeia, que muitas vezes tem que andar com seguranças, porque estão tratando com quadrilha. Imagina o cara para dar uma sentença pro Fernandinho Beiramar. Você acha que é fácil um negócio desse? Hein? Se manda eu julgar o Fernandinho Beiramar, eu estou impedido. Mas eu impedido por medo. Eu estou impedido, já me considero impedido de dar 30 anos pro Fernandinho Beiramar. Mas é lógico, porque não é brincadeira, você tá mexendo com grandes organizações perigosíssimas, criminosas, que não tem nada a perder. E não pensem que aí nessa coisa da Lava Jato tem muita gente que não tem mais nada a perder, não. Tem muita gente. Na Itália nós tivemos muitos assassinatos. Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque eu prefiro um magistrado, qualquer que seja ele, cuidando da gente, do que, me perdoem, do que a grande maioria dos políticos que estão aí dizendo que estão cuidando da gente. Eu troco eu troco 1000 por 1. E eu tenho certeza que eu tenho mais chance de ver esse país com um futuro muito melhor. Gilmar Mendes falou e se deu mal. Uma pena. O STF tem que ficar acima dessas discussões rasteiras. Parabéns a Ameron.